Saudações a si que está desse lado, bem-vindo ao programa Direto ao Assunto. Chegamos para mais um episódio e assim falar de temas que marcam a atualidade. Neste episódio vamos falar da importância e exageros do alembamento nos dias atuais, um assunto que levanta muitas dúvidas. Mas antes de irmos a debate com os meus convidados que já estão aqui comigo, duas pessoas que estão dentro do tema, do assunto, vamos acompanhar a matéria que a Madalena André fez e depois voltarmos para conhecer estas duas figuras que estão comigo e assim podermos fazer o nosso programa acontecer. O alembamento é uma cerimônia tradicional em algumas culturas angolanas. É o segundo passo depois da apresentação do noivo na família da mulher. Este ato simboliza a aliança que é derivada do termo culemba, que quer dizer consolar. É um costume que na cultura tradicional banto antecede ao casamento. O alembamento continua a ser uma tradição preservada em algumas regiões do país. Para os africanos, o alembamento é um prêmio à noiva e aos pais. É, acima de tudo, um estímulo às virtudes no seio das famílias africanas. Ele consiste num conjunto de mercadorias e presentes que o noivo dá por contrato, sendo visto como símbolo de casamento. É uma indemnização pelos gastos feitos com ela desde o seu nascimento até ao dia do casamento. Mas, atualmente, muitas pessoas reclamam de tudo o que é pedido de formas a cobrir esta fase. O vinho também tá bom, né, mano? Não, mano, tem que meter os 4 garrafões de vinho. Pronto, põe aí 4 garrafões de vinho. Mas o mais importante vocês esqueceram. Uhum. Põe aí um motor de carro Elantra, Sim, o carro do mano, pai da noiva. sim. Pintura e bate-chapa, Bate-chapa. o carro do pai da noiva. Sim. Não pode esquecer também aí 4 pneus, está aqui na lista. Uhum. 4 pneus Toyota Starlet do Uhum. carro do tio. Sim. Coloca também um portão para a casa do tio. Sim. 4 gradeamentos para as janelas da casa do tio, ok? É E também 200 mil para a carta. Não pode Sim. esquecer. Põe aí 200 mil da Sim. carta. Por este motivo, vamos analisar este tema com os convidados em estúdio. Obrigado, Madalena, por esta matéria tão elucidativa. E agora sim eu já posso apresentar os meus convidados que estão aqui comigo. À minha esquerda tem uma senhora linda, é a Luísa Cristóvão, que é formada em Secretariado Executivo, é empreendedora, é comunicóloga, é comentadora e escritora. Eu vou repetir a área que ela é formada. É formada em Secretariado Executivo e Comunicação Empresarial. É isto. É isto, sim, Jaime. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, Jaime. Muito boa tarde. E obrigada por terem feito o convite. Nós é que agradecemos. E à minha direita está o Manuel Lange, que é professor e também comunicólogo. Bem-vindo. Obrigado, Jaime. Muito obrigado. Espero que esteja tudo bem com os meus convidados. Sim, E sim. vamos agora começar a nossa conversa. Eu começo com a Luísa. Para si, qual a importância do alembamento para a nossa sociedade atualmente? Jaime, é bem sabido que a cultura deve ser respeitada. E a importância de honrarmos, não é, a noiva, para que então ela possa ter uma convivência com seu marido. E de dizer também que por isso é que é feito, né, a tradição, ou melhor, o pedido ou o conhecido alambamento, que é o casamento tradicional, para que então a mesma possa ser liberada para o seu parceiro. Certo. Manuel, e a sua visão? Eu gostava de começar pelo pressuposto básico do conceito de alambamento. Alambamento, isto é relativo, né? O termo. Portanto, sempre que falarmos em alambamento, estamos a nos referir a um casamento tradicional.
é um casamento tradicional. E esse casamento refere-se é uma cerimônia tradicional e cultural banto que envolve dois indivíduos, geralmente jovens, que namoram e pretendem viver juntos. A cerimônia é tão importante no sentido que, primeiramente, une os laços entre a família do noivo e a família da noiva. Une os laços, cria laços de amizade e também é importante ainda porque é uma maneira de supervalorizar a noiva e também a sua família. Não é normal que alguém saia da sua casa, uma senhora saia da sua casa, uma mulher no caso, e vá viver com alguém sem que passe por esse processo. Daí a grande importância. E outros elementos importantes dentro do alambamento. Pois, Luísa, também não acredita que não é normal uma mulher sair de sua casa e ir morar com um parceiro, com um homem que ela achar que deve constituir uma família, sem passar por este processo? Pela cultura africana, porque nós somos africanos, há de ser respeitados. Para uma mulher ir conviver com um homem, é necessariamente que ela deve ser ungida ou respeitada, ser noivada, para que a mesma possa ter uma convivência feliz. Porque imagina, há aqueles relacionamentos que a família às vezes não aprovam porque a mulher gostou do homem e às vezes quer ser liberada ou quer já ter uma convivência a dois. Ela vai ter essa convivência. Mas imagina, sem a aprovação da família, há muitas tradições, há muitas diretrizes que o relacionamento pode não vir fluir, como pode também. De dizer ao Jaime que anos atrás, posso dizer nos anos 40, na altura dos nossos pais, ou nossos bisavós, nossos avós, quando uma mulher seria praticamente disponibilizada para o seu noivo, era feito o ritual. Ok? Era feito o ritual em que o marido ou o noivo vai trazer umas certas coisas, ou melhor, bebidas, né? Posso dizer assim, ou animais, para então entregar à família e ser entregue a esta mesma rapariga. Só que nos dias de hoje, a nossa juventude está tudo à esquerda, em que as mesmas mandam-se, quer dizer, gostou, já quer se levar para a casa do marido, que é um erro. Toda mulher deve ser ungida, deve ser noivada, deve ser praticamente pedida para que então possam ter uma convivência feliz. Porque tem muitos casos que nós assistimos, porque nós somos africanos, em que tem muitas mulheres em que o homem deve bebida, ou deve um cobertor, deve o pedido, não faz. E muitos às vezes não estão a fluir a felicidade, não estão a nascer. Nós somos africanos. Então, por isso é que a família exige que seja o ritual, seja feito a entrega das coisas, para que a mesma possa ter uma felicidade em sua casa, e tanto também com a família do noivo ou mesmo da noiva. Pois, Manuel, isso que a Luísa acabou de dizer é real, porque existem pessoas que dizem quando o parceiro não cumpre com todos os procedimentos exigidos no alembamento, neste período, não conseguem engravidar, não têm filhos e talvez passam por N problemas. Qual é a sua visão em relação a isso? Isto é real. Como dizia a Luísa, o alambamento é realmente um ritual. É um ritual. E como africanos, as mulheres precisam passar por este processo. É real também de que se este processo não for colocado em prática, existem famílias que são muito mais conservadoras da cultura. E como um elemento cultural, caso o indivíduo não passe, ou a mulher não passe por esse processo, é real que aquele casal pode passar por inúmeras infelicidades. Mas ainda assim, em questões naturais, nós podemos ter uma mulher, um marido infértil e depois... Pode ter havido alguma coincidência, né? Pode ter havido alguma coincidência, mas também há relatos de pessoas que passaram a viver, sem passarem por este processo do alambamento, passaram a viver e durante muito tempo não houve
um rebento, não houve filhos. E as pessoas sempre, às vezes, aconselham, olha, é melhor, provavelmente, esteja a passar por isso, por não teres cumprido com este ou aquele pressuposto. Então, logo se realiza, não tarda aí, torna-se possível gerar um filho. Ponto número 1. Também há casos de pessoas que uniram-se sem passar por esse processo e que vivem inúmeras situações de infelicidade. Não há felicidade no lar. Acontece. E nós precisamos acreditar nisso. Como africanos, precisamos acreditar nisso. Isso existe. Os mais velhos falam sobre estas coisas. E às vezes podem até gerar filhos. Em outros casos, acabam por perder este filho. Eu já ouvi de muitos jovens, nós que estamos aqui somos jovens e estamos a formar as nossas famílias, de que eles dizem, eu já não vou seguir com este procedimento, este processo todo que exigem, porque parece que estou a vender a minha filha, parece que estou a me aproveitar de alguém. Concordam com a opinião destas pessoas? Na vossa visão, as vossas filhas, já que são as mulheres que recebem estes presentes, como foi mencionado aí pela Madalena na sua matéria? Jaime, é o seguinte, nós devemos ter em conta que o alambamento é importante e deve ser feito. Por outra, bem que há muitos exageros hoje em dia por parte de alguns familiares, em que pedem fios de ouros, pedem terrenos. É sobre essa questão vamos pegar já daqui a nada. Ok, mas de dizer, respondendo à questão, eu digo sempre aos jovens, você quando ama de alguém deve honrar. Por mais que a filha foi pedida uma vez ou segunda vez, não deu certo no relacionamento, e quando aparece alguém para poder fazer dela mulher, deve honrar sim com os seus atos. Então é uma prática que nós devemos continuar, e este argumento de certos jovens a dizer que a minha filha não vai passar pelo pedido e nem ter a receber aquela carta de pedido que alguns consideram uma venda, deve-se esquecer. Jaime, veja, o alambamento é realmente uma forma de honrar quer a noiva, quer a família da noiva. Portanto, se o pai decide que não haja este processo, provavelmente porque acha que a filha não está preparada, não foi bem preparada, ou então tem caminhos desviantes. Então, muitas vezes os pais preferem, de preferência, primeiro, permitir que os filhos ou que o casal de noivos vivam juntos inicialmente, porque provavelmente haja aí algum equívoco. Será que a minha filha poderá cumprir com seu papel de mulher dentro do seu lar? Então, existem pais que não querem passar vergonha, do tipo, fez os deveres e depois ela não cumpre com os deveres de casa, não tem capacidade. Pode-se dar este caso, que os pais dizem assim, mas não é o correto. Ao sair de casa é preciso. Tem a sua vantagem em primeiramente permitir que a filha vá e posteriormente se possa realizar este evento. Na sua visão, quais são os excessos ou exageros que estão a ser cometidos no alambamento atualmente? Olha, hoje e por hoje tem havido exageros, mas também devemos aqui abrir algum parênteses que o alambamento depende muito de cada família, é uma questão que depende de regiões e da família em que estamos inseridos. Mas, de uma forma geral, tem havido realmente um grande exagero. E há exagero, por exemplo, na questão que acompanhamos na peça. Imaginemos, portão, está a pedir portão para a sua casa. É um exagero, não tem nada a ver. Eu vim em sua casa para ter a sua filha. Não deve ser eu a organizar a tua casa com portão. Deve haver medidas para o efeito.
Pede-se gerador, uns pedem terreno e valores monetários muito elevados. Portanto, nota-se até certo ponto. Tem aquelas cartas em que as famílias pedem 150 mil kwanzas. Será que também estamos em presença de exagero? Os 150 mil kwanzas poderia ser o mínimo. O máximo, melhor, o máximo, né? Devia oscilar entre os 150 e 100 mil kwanzas. Ainda assim, alguns vão aos 200, tudo bem. Mas existem famílias que passam dos limites. Querem pedir 500 mil, 1 milhão, e não tem cabimento disso. E estas pessoas é que fazem com que haja o termo compra e venda. Porque não há compra, o sentido, o significado do alambamento não tem nada a ver com a compra e venda. Não. É como dizíamos no princípio, honra, é uma questão de honra. Não é bom que se coloque no meio de tudo isso a questão de compra e venda. A mulher não é um produto mercantil, não. É um produto para ser vendido. Mas quando as famílias exageram, passam por todos os processos de exagero, aí sim começamos a ter a visão de compra e venda. Luísa, qual é a sua visão em relação aos exageros que são cometidos? Jaime, correndo a questão anterior sobre a preparação da filha, né, em que os pais aceitam primeiramente as filhas conviverem um determinado tempo com o homem para saber mais ou menos quanto ela vale dentro de casa. Nós devemos cair na real que muitas mulheres hoje em dia estão mais preocupadas com outras coisas e não cuidarem das suas próprias casas. E depois a culpa cai sobre os pais. Imaginemos que as mães, antes de liberarem as suas filhas para a casa dos seus parceiros, as filhas devem ter uma preparação. Preparação da seguinte maneira: a mãe deve aconselhar que quando vais para a casa do seu esposo, deves te comportar desta maneira, que ao se levantar, primeira coisa a fazer é ir para a casa de banho. Tem mulheres que quando se levantam, estão na casa do marido, vão logo na cozinha fazer a comida do marido. Não, nós somos africanos. A primeira coisa é ir para a casa de banho, tomar banho. Segundo ponto, fazer o pequeno almoço do seu parceiro. Para que então, se o mesmo não tiver tempo de fazer as refeições na hora do seu trabalho, do seu expediente, coloca numa térmica para que o mesmo possa levar e fazer a refeição no serviço. Na sua visão, não está a existir esta educação por parte das mulheres? Na sua maioria, infelizmente. E o que se deve a isso? O que se deve é naquela quando os pais criam as filhas, como é que se diz, filha de papai e mamãe. O mimo? Okay? O mimo exagerado. Então estamos a dizer que a culpa é dos pais. A culpa é mesmo dos pais, digo isto. Por quê? Porque os pais devem ter a capacidade de orientarem as filhas em que, quando vai para a casa do marido, deve se vestir assim, deve estar assim, e quando vai para a casa dos sogros, a mesma coisa. Hoje em dia, nós vimos muitas mulheres que, quando vão se apresentar na casa dos sogros, vão com chuchuados, vão com calções, vão com calças totalmente marcadas. Mas antes, anos anteriores, posso dizer assim, estás para a casa do sogro, está a amarrar o pano. Está a fazer o fungo do marido ou do sogro, está a amarrar o pano. Hoje em dia, são poucas as pessoas que fazem isso. É isso mesmo, Manel? Jaime, quanto a esta questão, eu diria que a culpa é dos pais em parte. Em parte. Não podemos culpabilizar de todos os pais. Porque existem pais que tudo fazem, mas ainda assim os filhos não acatam, não conseguem assimilar. E nós estamos muito virados por aquilo que é ocidental, nós estamos muito virados, nós aprendemos hoje de diferentes formas, através da televisão, através da internet, e muitas vezes buscamos um aprendizado que não combina com aquilo que é cultural, com aquilo que é nosso de casa. Então, em relação aos pais, não diria que a culpa é de todos os pais. Existem sim pais desleixados que deixam andar as coisas, não são duros na educação, mas ainda assim existem aqueles que são duros, mas que infelizmente os filhos não assimilam aquilo que o pai transmite e preferem fazer o da rua, o que ela faz, que tem com as amigas e tudo mais. E recuando à questão anterior em relação a os filhos podem, os pais que normalmente decidem que a filha vá sem passar por esse processo de alambamento,
Imagine uma filha que vai ao marido e nem sequer... Há mulheres que nem sequer sabem arrumar uma cama em condições. Há mulheres que não sabem cozinhar. Vamos já chegar aí. Não sabem cozinhar. Há mulheres que não sabem passar a ferro. Nós caímos naquilo que chamamos de modernismo e depois começamos a deixar lacunas na nossa própria educação. A culpa é, como disse anteriormente, está dividida. Vou dizer que vamos dividir a culpa, né? Porque existem pais, existem mães que realmente primam pela boa educação aos filhos. Luísa, quer rebater? Vou rebater este caso da seguinte maneira. Quando eu disse que a culpa é dos pais, os pais devem ter a responsabilidade de orientar a filha, né, num sentido de enquadrar as coisas à sua maneira e no respeito. Imaginemos que há muitas mulheres que usam a internet, que viciam-se nos vídeos, posso dizer assim, mas têm a capacidade de orientar ou de organizar a sua casa. Tem pessoas que são influencers, né? Digitais, posso dizer assim, mas têm a responsabilidade de cuidar dos seus maridos ou do seu esposo. O que é que acontece nesse padrão? As influências têm feito com que muitas mulheres saiam da casa do marido ou dos seus parceiros em menos de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. As mulheres devem ter a capacidade se concentrarem na sua relação. E os pais, quando eu digo que a culpa é dos pais, hoje em dia estamos a aliciar os nossos filhos com as mamães lavadeiras, as mamães que arrumam as casas. Por mais que nós temos as trabalhadoras dentro de casa, é da obrigação da mãe ou do pai dizer à mamã, mamã, estás aqui a fazer os deveres, mas ensine a fulana a organizar. A Luísa disse que tem mulheres que ficam muito tempo no telefone em vez de aprender a fazer coisas que são úteis e que elas deveriam fazer aqui no nosso contexto africano. Falava da mulher mãe ou da mulher filha? Eu falo da mulher filha que está na casa do marido. Ok? Que está na casa do marido. Porque nós, se fizermos um balanço de quantas mulheres são sérias e sabem fazer os deveres, sabem assegurar os seus maridos, são poucas. Algumas que são honradas pelos seus maridos, em vez de aproveitarem o que têm em suas casas, desleixam. Por isso é que hoje em dia está a haver muitas traições. O homem só fica onde é bem tratado. Se não for bem tratado, só vai ter alguma coisa que vai lhe posicionar dentro de casa. Talvez os filhos. Ou porque então também é obcecado pela mulher. Mas, quando chega alguém para lhe contrariar a mente e lhe mostra que realmente deve ser tratado dessa maneira, ele vai deixar. Não importa o número que ele tem dentro de casa, simplesmente vai dar assistência e vai fazer a sua vida. E dizer também nas mamães, ensinem as filhas como lavar os seus interiores, posso dizer assim, como arrumar a cama, como organizar a casa de banho. Porque a higiene não é só você colocar um lençol limpo na cama. A higiene é você fazer faxina, até debaixo do lençol, debaixo da cama. A faxina é feita praticamente na cozinha, em que você vai levantar a botija para poder varrer, tirar lá aqueles lixos aí que os ratos deixam. Só que as mães estão mais distraídas em quê? Minha filha é formada, é bonita, qualquer homem vai lá aceitar. Sim, qualquer homem vai lá aceitar. E o que ela sabe fazer dentro de casa? Então, os pais devem ter muita atenção concernente a esta situação. Para que amanhã você vai pedir 15 graus de gasosa, 15 de cerveja, 4 garrafões de vinho, 5 mudas de pano, depois vais passar vergonha. E porque também, se as mesmas, os pais tivessem consciência de que a filha vai para uma cultura, porque eu não me estou numa cultura que é Bakongo, os pais, praticamente os sogros, só sentam na tua casa quando o filho não é bem tratado. Quando é bem tratado, até quando o filho ficar doente, filho, só vim vos cumprimentar, como é que está o fulano, comeu alguma coisa. E se a mãe notar que já tem um pequeno almoço, tem o almoço, já estás aí a organizar a roupa para o doente vestir, ela não vai demorar na sua casa. Por isso, quando não tem aquele tratamento
bonito que você vai dar no filho da sua sogra, tem aquele choque de sogra para nora. Tudo por quê? Porque não sabe organizar o homem, a sua casa e demais coisas. Muito bom. Eu acredito que o Manuel queria falar alguma coisa. Sim, eu gostava de insistir no que a Luísa dizia em relação à culpa, de quem é a culpa, na verdade. Sim, não podemos descurar a possibilidade de que parte desta culpa é exatamente do pai. Se os pais não forem fortes na educação dos filhos, é evidente que os filhos falham. Mas temos que perceber que dentro daquilo que nós passamos como padrão educacional da nossa casa, existem filhos que não acatam. Existem. Porque provavelmente a influência externa foi maior. Porque caiu num grupo de amigos ou de amigas que corrompeu os bons costumes. O que fazer quando a influência externa é maior? Como é que um pai pode lidar com esta situação? O pai deve, em todo caso, procurar perceber sempre e sempre quando é que a filha ou o filho está a ser corrompido por maus costumes. E quando perceber que isto está a acontecer, claro, não há nada melhor senão uma conversa. Nós às vezes passamos assim a educação de forma espontânea. Muitas vezes não precisamos dizer que, olha, tu deves fazer assim. Mas enquanto fazemos, enquanto orientamos, o filho vai aprendendo. Mas quando acontecem situações do gênero, percebemos que o filho está a ser corrompido por uma má conduta, claro que precisamos sentar e conversar. E o que é que os pais devem fazer? Nunca se cansar de conversar com os filhos e mostrar onde estão as falhas. Mas ainda assim, nós conhecemos pessoas de conduta valiosa, pessoas que têm uma conduta regrada, mas que um ou dois filhos, entre os 5, um ou dois, não está no mesmo patamar do aprendizado que os outros. Qual seria a sua reação se soubesse que a mulher que fez a apresentação, vamos supor, fez a apresentação, fez o pedido, pediram tanta coisa na carta de pedido e levou tudo, e quando chega a casa ela não sabe cozinhar, não sabe fazer os seus deveres, qual seria a sua reação? As mulheres não aprendem tudo na casa dos pais, primeira coisa, não aprendem tudo. Estamos a falar do básico. Sim, do básico. E ao perceber que ela não sabe não sabe fazer isso que é de base, isso é de educação de base. Ao perceber isso, é evidente. Primeiro devemos partir para uma conversa e o casal deve servir de auxílio do outro. Um deve ser auxílio do outro. Ao perceber isso, é evidente que não vamos fazer com que a relação esmorone por isso ou por aquilo. Inicialmente, nós podemos partir do princípio de ajudá-la a fazer as coisas. Podemos. Se a mulher não sabe cozinhar, eu posso, por exemplo, pagar um curso de culinária para ela. Eu amo ela, não vou deixá-la do nada. Agora, as coisas complicam-se quando esta mulher não mostrar vontade para o efeito. Porque quem não aprendeu na casa dos pais, por capricho, chega na casa do esposo, quer fazer o mesmo. E nesta realidade, sabendo que a mulher não quer fazer, qual seria a sua atitude? A minha atitude é difícil, né? Principalmente quando se ama de verdade. Mas não é normal ter uma mulher em casa que não saiba fazer as coisas. Luísa, pegando a primeira resposta que o Manuel deu, é de um homem moderno, vamos assim dizer, que de certa forma não compactua com o pensamento da maioria. É também um pensamento da minoria. É o seguinte, Jaime, nós devemos ter em mente, por isso é que eu digo sempre que a educação parte dos pais. Os pais devem ter a responsabilidade de acompanhar as redes sociais dos seus filhos e das suas filhas. Porque tem pais, não sendo amigos em comuns nas redes sociais para com os seus filhos, suas filhas principalmente, ele não sabe o que realmente está a se passar. Mas não acredita que os filhos devem ter as próprias vidas e poder Devem saber que é o sim, certo, o que é o certo e o que é errado? É o seguinte,
quando o pai educa de uma tal maneira, de certeza que a filha vai seguir um padrão. As filhas têm aqueles momentos de loucura, aqueles momentos em que vão para a festa, etc. Mas os pais nunca podem cansar. Imagine só como você vai lidar com uma situação se você descobrir que a filha beijou mais de 2 rapazes na festa. E o pai se aperceber no meio dos amigos ou no serviço. Os pais devem ter essa responsabilidade de acompanhar, orientarem cada vez mais. Se, por exemplo, foi aquela questão que fizeste ao meu caríssimo amigo, em que qual seria a minha reação se a minha filha não soubesse fazer os deveres da casa ou cozinhar? Qual seria a minha decisão? Conversar primeiramente com os dois, né? De como pode ser Mas aí a feito. culpa já não é sua como mãe? A culpa é minha, porque eu não dei praticamente as diretrizes de como a filha deve se posicionar dentro de casa ou como ela deve cozinhar. Por isso é que eu, como sou da província do Kwanza Norte, falo mesmo isto, aos seus 9 anos, coincidência, grata, aos seus 9 ou 8 anos de idade, os 10 anos, a mãe já manda a filha colocar uma panela de fungo, uma panela pequena para bater o fungo, manda-lhe fazer um molhozinho. Nós já crescemos com isso. Mas hoje em dia é difícil ver uma filha de 15, 16, 17 anos a colocar um molho de tomate no fogo ou fazer um fungo. Tem pessoas, até tem mulheres, que aos seus 18 anos de idade, 20 anos de idade, ou 25, ou 30, não sabe fazer fungo de bombom. Não sabe mesmo bater. Então, isso é responsabilidade da mãe e de uma tia também por parte da mãe. Orientarem a mulher, se sabe fazer as coisas, para não passarem vergonha. Exato. Okay? E assim, vamos lá dizer, de certa forma, dignificar a carta que vão fazer? Jaime, tudo pode vir a acontecer da seguinte maneira. Se antes fosse naquela cultura, porque nós estamos a matar a nossa cultura da seguinte maneira. Muito antes, quando era feito o alambamento a uma mulher, era colocado uma panela de fungo no fogo, né? Uma panela de água a ferver, para passar a experiência, se sabe ou não sabe. Mandavam matar uma galinha na hora do alambamento. Sabe matar galinha, sabe fazer uma boa cabidela, sabe fazer como é que se diz então, o molho de cabrito, né? Falam o quê? Quando é feito colocando sangue. É cabidela, né? Era feito isto, mas hoje em dia já não, porque as mulheres de antigamente, quando eram feitos esses testes, panela que vendem assim nas barracas, né? Que são feitos na barraca para mais de 20 pessoas, era feito na hora. E por que não acontece, sabendo que não são os jovens que vão dizer meta a panela, não meta a panela? Tem os tios, tem os pais aí que acompanham este processo. Por que não acontece? Se tiver um tio que viveu isso anteriormente, ele vai pedir para fazer. Só que nós estamos já num mundo moderno, num mundo em que não podemos nos matar, estamos com unha, ela está tão bonita, não podemos mandar na cozinha. Eu, se me fizesse esse teste, eu poderia arriscar e fazia. Ainda não passou por isso? Não, eu sei cozinhar, graças a Deus eu sei cozinhar. Jaime, Graças a Deus. desculpa, os rituais do alambamento variam muito de região para região. Isto que ela disse, por acaso, eu já acompanhei também. E aconteceu com a minha esposa. Passou por este processo. E ainda algumas regiões são conservadorescas, conservam este processo. Mas nós estamos agora, nós aqui, sobretudo em Luanda, vivemos dentro de uma grande diversidade cultural. E a diversidade cultural, normalmente, leva-nos à aculturação. Começamos a assimilar elementos de diferentes culturas, começamos também a perder parte da nossa cultura. Então, o que acontece? Se aqui em Luanda já não se faz isso, mas ainda provavelmente existam regiões, e tenho certeza na minha região, no Kwanza Norte, eu sou de Cambambe, Dondo, isso ainda existe. Ainda existe. Mas também é verdade que existem diferentes regiões que deixaram para lá este costume. E é uma forma positiva de testar a mulher, se ela sabe fazer ou não as coisas. Muito bem. Vamos voltar à conversa daqui a instantes, porque temos de acompanhar também o depoimento das pessoas na rua, onde está a Domingas, e assim podermos ter outras visões em relação ao tema que estamos a analisar aqui em estúdio.
Olá, Jaime. Olá, os convidados de painel. Novamente no centro da cidade de Luanda para falar com algumas pessoas em relação ao tema que está a ser debatido aí no estúdio. E cá ao meu lado está um empresário que, por sinal de mais idades, com quem vou neste preciso momento à conversa. Olá, boa tarde. Qual a importância do alembamento? Olha, essa questão do alembamento é uma questão bastante pertinente. Eu tenho um prazer muito grande em emitir uma opinião acerca do alembamento. Há uns que dizem alambamento, outros dizem alembamento, mas o alembamento é um ato muito importante para a vida do futuro casal, porque marca uma posição da família do noivo, que vai fazer o pedido, né? Vai pedir a mão, e a posição da família da noiva. Tem a ver com honrar as famílias, e principalmente o pai e a mãe. O alambamento agora tem mais importância do que o casamento. Tem a importância de ser algo tradicional, algo pagado e algo, como é que eu posso ser mais explícita? É o pagamento mesmo de falta de respeito. Acredita que há algum exagero no alembamento realizado nos dias atuais? Tem muitos exageros, tipo a causa de pedimento de giradores, terreno. Não vejo isso necessidade nenhuma. Pedem ouro, pedem carradas de bebidas, carro, areia. Isso acontece mais do lado dos bacongos. Os bacongos exageram mais. O bacongo, quando estão a fazer uma carta, eles enchem mesmo. Normalmente, até já uma vez presenciei, já vi 2 cartas. Uma carta com 2 folhas. 2 folhas, estávamos cheios. Eles acham que desta maneira a mulher é mais respeitada, mas não acho nada disso, né? E qual é a avaliação que faz do alembamento do passado e o de hoje? Mudou muito o conceito de alembamento. Em muitos casos, o alembamento passa a ser uma forma de enriquecimento da família da noiva, quando não devia ser. Apesar que era um alambamento que não fosse entregue muitas coisas, mas era um alambamento que tinha peso. Exigia que a família do outro lado cumprisse com um certo ritual, que era de trazer bens que simbolizassem alguma coisa. Por exemplo, era preciso trazer o fósforo, preciso trazer o petróleo, o sal. Okay? O sal para mostrar que aquela menina que vai para a casa do marido, não vai ter dificuldades depois em pedir sal à vizinha. O petróleo era um sinal de iluminação, que vai iluminar o lar. No meu caso concreto, eu quando fiz o alambamento, que é o pedido à minha esposa, naquele tempo só demos que é um garrafão de vinho, 2 grades de cerveja, uns panos, uma coisa, nada. Era tudo regrado, tudo direito, tudo bom. E hoje é muito exagerado, é muito exagerado mesmo. O que é que se pedia antes no alembamento do passado? Antes se pedia um garrafão de vinho, 2 grades de gasosa, 2 grades de cerveja, as mudas de pano e as peças completas do pai e da mãe, só ir lá faziam a comida e normalmente aquilo era uma festa inacreditável. Jaime, foram estes os depoimentos que pudemos escolher. Nós ficamos por aqui. É claro, na promessa de voltarmos nas próximas edições com factos que interessem a opinião pública. Até lá, boa tarde. Certamente, Domingas, muito obrigado. Luísa, então, quer comentar aquilo que acompanhamos há pouco tempo? Sim, é aquilo que o senhor disse, que antes, quando era feito o alambamento, era praticamente pedido a caixa de fósforo, aquilo que era para poder iluminar também quando é colocado o petróleo no candeeiro, posso dizer, vais iluminar, para não pedires o fósforo na casa da vizinha ou o petróleo para acender, dar a luz à sua casa. Por outra, era assim, pedido apenas, já digo assim, nos anos 70 ou 60, que às vezes já estavam a pedir assim a cerveja, o garrafão de vinho, era uma coisa simbólica, porque se nós buscarmos mesmo o que é a nossa cultura, é mesmo só assim, o garrafão de capuca não pode faltar, o marubo não pode faltar. Então, na vossa visão, por que é que tem se registrado este exagero? Ilusão. Ilusão? Ilusão, exagero, ilusão, de queremos mostrar que na minha festa ou que a minha filha foi
entregue determinadas coisas porque é a mais valiosa e a mais bonita. E não deve ser assim. É isso mesmo, Manuel. Eu acho que tem havido uma questão de competitividade, de quem vale mais. E eu posso associar isso, como dizia a Luísa, à ilusão e à questão mediática. Nós queremos mostrar que somos os melhores. Portanto, eu devo exigir mais, pedir mais, para mostrar às pessoas que a minha filha vale muito. Mas não é este o caminho certo. Estamos a partilhar a visão de que estão a vender a mulher. Eu já dizia que enquanto houver exageros, vamos ter realmente a ideia de compra e venda. Vai parecer sempre que a mulher está a ser vendida. E isso tem estado a criar constrangimento. Hoje, jovens, alguém falava da cultura bakongo, é a que mais sobressai, porque acho que o povo bakongo é daqueles que é muito conservador na sua cultura, apesar dos exageros. Muitos jovens têm medo de aliar-se a uma jovem bakongo. Tem acontecido. E até as famílias, uma família da cultura ambundo, ao saber que o filho está a andar com uma jovem bakongo, ou uma mukongo, no caso, tem medo. A família começa já a aconselhar, olha, você, cuidado, aquela menina é da região tal, os pais dele são assim, e você precisa ter cuidado, porque aí pedem muitas coisas. Então, penso que não precisava haver exagero quanto a isso. E dia após dia, cada vez mais vai se exagerando a situação. Luísa, não acredita que estamos a ser pessimistas? Olha, eu vou defender um bocadinho depende. os bacongos, porque também os das lundas também pedem sim. muita Nós coisa. estamos aqui a dizer que os bacongos sim, são... eu vou defender um bocadinho os bacongos da seguinte maneira. A minha cunhada, quando foi pedida, escreveram as coisas que tinha que ser entregue e a minha sogra defendeu a sua filha. Quando pediram fio de ouro, foi algo garantido que deram garantia. E deram apenas, acho que deram, parece, 10 ou 7, uma coisa assim, posso dizer. Deram um garrafão de vinho, deram 5 litros de maruvo e algumas mudas de pano. Não pediram muita coisa. Isso depende de cada pensamento de cada tio. Prontos, a cultura bakongo existe, sempre foram estipular um bocadinho a mais das coisas que pedem, mas não tão exagerado que hoje em dia estamos a ver aí. Os dalundas também pedem, principalmente quando você já engravida a filha, tens que pagar uma multa porque você pulou da janela. E a maioria das culturas fazem isso, mas tem outras culturas que não fazem isso, que não pedem. Pedem apenas o simbólico, que entrega a carta do pedido, né, que vem lá alguns valores. Porque se nós irmos para o passado, na carta era só simbólico, era de 10 mil kwanzas, 20 mil, 30 mil, no máximo 50 ou 60 mil. Sim. Mas, consoante o tempo, os anos passando, estamos a ver que agora a beleza vale mais do que aquilo, a educação ou como é que se diz, então, a formação também conta. Então, acho que eles totalizam. Então, aqui já estamos a aumentar, a sair da ilusão que a Luísa falou e acrescentar outro valor também. É isso. Aquilo vai contar já. É formada, fez qual é o curso? X, não sei o quê, engenharia principalmente. É bonita, tem a cor X, ela fala assim, fala desse jeito, tem se posicionado dessa maneira. Então, aquilo vamos matando sempre a cultura. Mas existem muitas mulheres licenciadas que não conseguem cumprir com os seus deveres. Exatamente. Seria pertinente olhar sempre para esse aspecto. Mas o que acontece hoje, queremos olhar muito mais para outros aspectos. Existem situações de base que uma mulher licenciada não sabe fazer. Existem situações de base que a mulher devia aprender a fazer, mas que pura e simplesmente não aprende. Tudo bem que tem formação, é formada, e é uma mulher que brilha, linda e tudo mais, mas se não tiver a formação de base, nada vale. E os pais deviam olhar para esses aspectos. Não basta a formação. Nós temos que saber que para manter o lar é preciso ter a educação de base. E hoje, como dizia a Luísa, a ilusão é bonita e tudo mais, então ela vale milhões.
se provavelmente não é esta mulher que este homem quer ter. Deixando a nossa cultura um pouquinho de lado, a nossa opinião mais real, vocês não acreditam que, ao invés de se estipular as coisas que deveriam ser dadas no pedido, na apresentação, seguindo aí as regras, era simplesmente o noivo ir com algum valor ou alguma coisinha para simbolizar, sem que fosse necessário escrever cartas, chamar os tios, escrever aquela carta, tudo o que é pedido, sem nenhum exagero, claro. No meu ponto de vista, eu até concordo com isto, mas é naquilo. Você vai concordar, mas a maioria vai mesmo na ilusão. Imaginemos só, Jaime, hoje em dia, nós estamos a ver muitas coisas acontecer que até você se pergunta, até noivado é para ser assim desta maneira. Noivado já parece um pedido e o pedido parece um casamento. O casamento até já não sei mais o que é que nós vamos dizer. Ok? Porque as pessoas devem ter em mente que ao gastarmos estes determinados valores, nós temos que ser uma boa mulher dentro de casa. Porque não aceito isto, você dar uma festa top de gama e em casa não sabes fazer absolutamente nada. Até, desculpa-me lá pela expressão, o interior do seu marido, quem vai ter que lavar é a mamã lavadeira ou a mamã que arruma na sua casa. As pessoas devem ter limites. Eu, pelo menos, aprendi que fomos educados, que cada filho tem que lavar o seu interior, a sua roupa, etc. Mas eu fui educada que quando o homem ou meu marido tiver que lavar o interior, eu tenho que dar uma olhada se está bem limpo ou não está bem limpo, para que eu possa repassar novamente e poder estender. Porque se a minha sogra passar lá em casa e ver que está totalmente encardido o interior do meu marido, quem vai ser mal falada? Eu. Quem vão julgar? O homem, que você escolheu uma péssima mulher. Agora tem muitas mulheres que dizem, eu não posso lavar, quem deve lavar o interior? Eu, fulano. Então você vai deixar o teu marido andar com algo roto só porque você não pode lavar? A mulher deve organizar a roupa do homem. E tem aqueles homens que cresceram sim lavando as suas próprias roupas, que às vezes sentem-se desconfortáveis a mulher lavar, porque veja, não lavou bem, eu lavo melhor. Ok? Por vezes os homens também devem orientar as suas parceiras, porque são aquelas que vieram de como é que eu posso dizer? De um ciclo, de uma educação meio assim betinha, né? Filha de papai e mamãe, e não foi assim tão educada. E tem homens ou maridos que ainda ensinam e educam mesmo as suas esposas, como devem organizar as suas casas, como devem orientar os talheres por aí fora. Então, de dizer mais uma vez às mulheres, sejam higiênicas, porque quem passa vergonha é o seu marido no serviço. É bonito ver um jornalista como o Jaime vir bem preparado. Quer dizer que tem alguém que lhe orientou, que lhe vestiu, que lhe preparou e organizou, ou não é? Por mais que não é casado, ou tem uma noiva, ou tem uma namorada, mas ela organizou. É assim que se faz as coisas. Porque eu não aprovo muito que a mulher não pode lavar, ou melhor, ir naquela que a mulher não pode lavar o interior do seu marido. Quando puder lavar, deves lavar. Porque é bonito quando você vai jogar-se na cama com seu marido, estão lá no romance e veres a coisa brilhar lá no corpo do teu marido. Em uma conversa que nós tivemos lá, sim? Queria só rebater assim. Em relação à questão que colocou a Luísa, eu partilho de uma visão diferente. Eu acho que nós já temos um processo. Nesse processo de junção entre o homem e a mulher, nós passamos por diferentes processos. O primeiro, que é a apresentação, que a Luísa disse muito bem, que infelizmente hoje também os pais da noiva já querem determinar o que se pode trazer. Mas a apresentação na sua essência é a iniciativa do noivo. O noivo deve saber o que é que eu levarei para que eu seja conhecido inicialmente. Acredito que no contexto da Luísa foi diferente, né? Fizeram uma carta para levar. Não, a minha não fizeram carta. Simplesmente eu disse o que eu mesmo poderia trazer e o meu parceiro pediu-me que eu escrevesse para o mesmo não poder esquecer. Só para não se esquecer. Pronto, era simplesmente... Não, mas é a mesma coisa, foi estipulado por eles, não foi de... Não, a Luísa, conforme a pergunta, a Luísa disse que partilhava da ideia que para o alambamento, que fosse da iniciativa
do noivo em relação às coisas, né? Eu acho que esse processo de decidir o que levar é bom que seja feito na apresentação. Isso está, até aí está tudo bem. Mas quando se trata do alambamento, deve partir uma iniciativa. A iniciativa deve ser da família do noivo em ditar as coisas. Só sinto que não é bom que haja exageros. Hajam exageros. Porque se for o noivo a decidir o que levar, também teríamos, apesar de ser um momento simbólico, uma cerimônia para simbolizar, mas também hoje por hoje teríamos muitas situações, porque, veja, a família da noiva, por sua vez, quando a questão é o alambamento, também tem uma certa preparação. Preparam-se. Eles preparam comida, preparam bebida, fazem gastos. Se deixarmos que o noivo pense no que trazer, imagine uma apresentação, a família chega às vezes a gastar muito mais daquilo que o noivo poderá trazer. Exato. Vocês não acreditam que existem muitas famílias que, em função do contexto que nós estamos aqui a viver, a pobreza que muitos se debatem, que não têm possibilidade de comprar certas coisas, a este aproveitamento de que quando vem que não tenho filhas, graças a Deus já têm alguma coisa salvaguardada, então muitos pais, tios, aproveitam-se desta situação, mesmo tendo uma certa dificuldade, aproveitam-se dos noivos, dos genros. Sim, há de certa forma um aproveitamento. Dizia o senhor lá a peça que nos foi passada, que existem pais que querem enriquecer na custa do genro. E, para o efeito, exageram nestas coisas, no que se vai pedir para o alambamento. Na verdade, assim, esse exagero muitas vezes é uma forma de querer mitigar as dificuldades que a família passa. Tem havido exagero? Tem. Luísa, existem muitos aproveitamento, diria. Pois, existem muitos homens que dizem: eu dei tudo o que me pediram, então você mulher, deve fazer tudo o que eu quero, porque de certa forma te comprei. É isso. É por isso que eu digo, às vezes os pais, os tios erram muito quando vão estipular determinadas coisas para o noivo. De dizer aos papais, às mamães e aos tios que os maridos das nossas filhas ou das vossas filhas não são bancos. Quando você vai entregar a sua filha, a mãe e o pai e os tios devem ter a certeza que estão a dar uma dádiva a este homem. Porque até a pessoa que vale muito, às vezes não é estipulada um preço, é só dizer não, vai conviver, ver como é que ela está a se comportar e depois, quando você viver um tempo, vem dar a resposta se vale a pena ou não vale a pena. Porque tem pais que não gostam de passar vergonha porque também foram educados de uma tal maneira. E quando foram feitos, posso dizer assim, um alambamento à sua esposa, então também estão a passar a experiência no futuro genro. Por vezes até a culpa não está nos pais, nem muito menos na mulher, está no homem, que não gosta de ajudar, aliás, não gosta de fazer as coisas. Então nós também podemos ir por aí, mas nós estamos a dizer praticamente o alambamento feito para a menina. De dizer também, quando o homem dá tudo que a família pediu, carrada de areia, gerador, carro, etc., seja lá, o homem não tem o poder? Ela tem o poder de falar, mas só tem que falar falando com o tio e o tio dando praticamente não, falando dentro de com casa, ele. fugindo deste contexto já da apresentação, já estão em casa, será que o homem não tem este poder? O homem tem que falar sim. O que é que acontece, Jaime? Quando o homem dá tudo aquilo que pediram-lhe na família, ele vai dizer, se eu dei tudo, tu tens que fazer tudo o que eu quero. Às vezes vai maltratar a mulher. Imagine que a mulher não sabe fazer aquela coisa que ela pediu. Ele vai descarregar. Por quê? Porque a família deu tudo. E tem aqueles homens também, né, pacientes, aqueles homens que compreendem. Eu dei porque amo a minha mulher. Não sabe fazer, eu vou orientá-la. É neste sentido. Mas tem mesmo aqueles homens malucos. Como deu praticamente o avião agarrada de areia, ou tal dito Yasse, ou Getura, vai maltratar a mulher. Por isso é que estamos a ver aqui muitos maltratos
né, domésticos em que o homem bateu, fez aquilo, porque a mulher não fez aquilo, não sabe fazer aquilo, etc, etc. Então nós devemos ser mais pacientes e que antes de fazermos a carta de pedido, devemos velar também pela situação da convivência que a filha vai ter para com o seu parceiro. Exatamente. Vamos falar que tem uma certa vingança. É neste ponto que eu quero chegar. Eu acho que dizer que eu dei tudo isto e devo exigir tudo que me convém, acho que estamos a partir para um espírito vingativo, um espírito de vingança. E no lar, nós devemos nos abster do espírito de vingança. Não é porque eu dei tudo o que achei que dei, ela deva fazer tudo o que eu achar conveniente. Nós estamos a falar da mulher, mas os homens também devem vir-se preparados das suas famílias, do seu pai e a mamãe. O homem tem que aprender a fazer também as coisas. Pese embora a mulher seja governanta de casa, dona de casa, mas os homens devem aprender a fazer alguma coisa. A mulher não está em casa para fazer tudo que nós achamos que deva fazer. Quais são as responsabilidades de um homem dentro de casa? São inúmeras. O homem e a mulher, hoje por hoje, têm quase as mesmas responsabilidades. É isso mesmo? Quase as mesmas, quase. Para falar de quase. Sobretudo, partilhando a mesma... Por exemplo, na educação dos filhos, diz-se que a mulher é uma educadora por excelência. Educar uma mulher é educar uma sociedade. Mas sabe-se que hoje a mulher saiu de casa. A mulher era aquele elemento fundamental na família, que estava sempre presente. Mas quando é que isso acontecia? Quando a mulher não era emancipada, a mulher não estava na empresa, a mulher não estava no escritório, a mulher não estava noutros meios da nossa sociedade. Então, hoje, é tarefa equiparada entre o homem e a mulher, a educação dos filhos, até dar sustento aos filhos. Se a mulher trabalha, o homem trabalha, ambos têm um rendimento mensal. Portanto, devem partilhar deste rendimento para sobreviverem. Luísa, concorda? Olha, Jaime, na verdade, quando é uma convivência a dois, a mulher deve estar preparada para cuidar do seu homem, ou do seu marido, dos seus filhos, especialmente da sua casa. A mulher não pode obrigar o homem a fazer alguma coisa dentro de casa. Será o homem ter aquela responsabilidade, aquela mente fria de que se a minha mulher... Então o homem faz se quiser. Por isso que é mulher, porque muito antes, na nossa cultura, a mulher é mesmo para fazer todas as coisas dentro de casa. Se o marido vai capinar para trazer a mandioca, a mulher deve preparar a sua casa, deve preparar a cama, deve preparar a alimentação e a mesa onde o seu parceiro vai comer. Então como é que avalia a opinião do É assim, hoje em dia as coisas agora estão assim diferentes, né? Podemos também acatar o hoje em dia, porque muitos filhos hoje foram educados pelas suas mamães que quando estiver a viver com a mulher deve sim ajudar algumas coisas ou ajudando a sua parceira a fazer os deveres da casa. Não, olha, Jaime. Passa uma visão. Sim. Uma visão diferente do Manuel. É isso. Eu queria ouvir de si como é que avalia este discurso. Prontos, eu primeiro ataco naquilo também, devemos também atacar um bocadinho no que o meu caríssimo amigo falou, não é? Não podemos descartar, porque é importante. O homem não é obrigado a fazer as coisas dentro de casa. Não é obrigado. Isso depende da consciência de cada um, se realmente vai fazer ou não. Por outra que eu vou dizer, por isso é que se diz, quando o homem e a mulher têm uma convivência uma convivência aberta, uma convivência amorosa, tudo corre na paz. Você vai ver mesmo o homem levantou de manhã cedinho, lavou os dentinhos, foi para a cozinha, fazendo um pequeno almoço para poder dar na sua parceira, etc. Vai haver momentos em que o marido vai dizer, não, baby, você limpa o chão, vou lavar aqui a louça. Ou então, enquanto você está limpando o chão, vai lavar a louça, vou cozinhar, não sei o quê. Faz parte da boa convivência. Não é que o homem é obrigado a fazer, não é obrigado. Sim, Jaime, no lar existem tarefas que o casal deve
deve estar dividido. Os dois devem fazer. Os dois devem fazer isto ou aquilo. Existem tarefas divididas. Cozinhar, tratar da roupa do marido, arrumar a casa, é tarefa totalmente dirigida à mulher. E como disse a Luísa, o homem não é que o homem não pode fazer isto. Pode. Mas por iniciativa própria. Em função da própria convivência. Hoje, vejo ela estar a arrumar a casa. É natural que eu não tenha nada a fazer. E vou ajudar a puxar o sofá de um lado para limpar o que tem por baixo. É natural que eu diga, olha, esposa, hoje é meu dia. Hoje eu tomo conta da cozinha. Desde que ela me autoriza, porque a cozinha é da mulher. Eu poderei fazer. O homem deve auxiliar. Existem trabalhos em casa, existem serviços em casa, que são diretamente dirigidos à mulher, mas que o homem pode fazer, sem que a mulher o obrigue a fazer. E existem outras tarefas que o homem também deve fazer. Não é normal que eu esteja aí sentadinho e eu diga, olha, lá vê o meu par de tênis. Não, o que é que tu estás a fazer? Não pode ser eu constantemente a lavar a minha roupa. Eu pego uma t-shirt, uma camisa interior ou a minha roupa interior, posso passar, mas outras coisas, passar a ferro, é uma tarefa primordial da mulher. Mas é natural que eu, caso ela esteja a fazer uma outra coisa, esteja ocupada, é natural que eu faça. É natural que eu faça. Pois, eu estava a dizer, Luísa, em uma conversa que nós tivemos no camarim, disse-me que já passou pela apresentação e que levaram algumas coisinhas que a sua família pede, não como exigência, não fazem a carta de pedido. Entretanto, está a chegar a fase em que vai ser pedida e deram algumas coisas. Deram sim. Ou seja, fizeram a carta de pedido, mas mandaram voltar. Por que é que mandaram voltar a carta? Não é que mandaram voltar a carta. É assim, quando é feita a carta de pedido, é entregue, ou melhor, a mulher é que deve entregar ao parceiro para que o marido possa, ou seu parceiro possa levar a família, apresentar a carta de pedido, se realmente tem coisas por exageros, e a família transcrever e mandar a resposta de que estamos dispostamente a fazer pedido no dia X, mas que deve se reduzir teve esta volta, isto. Ainda não teve a volta, porque entregou-se a carta, estão a analisar, para que depois então possam fazer chegar novamente a resposta. Então é mais ou menos isso ainda, só espero que não reduzam muito. Sim, Jaime, neste quesito, na verdade, a carta de pedido, quando é direcionada à lista, né, dos bens a serem levados, quando é direcionado ao noivo, é analisada. O noivo vai analisar, vai entregar à família. Normalmente, hoje nós nos desviamos muito das regras. Mas nem todos têm este poder de... O normal é que eu receba e leve também ao meu tio, antes que eu abra. E hoje nós provavelmente uma maioria faz diferente, chega também, abre a carta, vê, depois é que vai levar ao tio ou à família. Mas o normal é receber, entregar à família, a família vai analisar, a ver se há algum exagero e o que tem dentro das possibilidades. Eu já ouvi relatos de relacionamentos que terminaram porque as famílias pediram muita coisa. Sim, se a família do noivo não estiver de acordo, e às vezes até não é uma questão de concordância, é que a família não tem condições para efeito. Há um exagero que a família também vive necessidades e não consegue concretizar com ato. Portanto, se não há lambamento e a família da noiva acha que se não fizer ela também não vá, a relação pode desmoronar-se. Então, por isso é que normalmente é preciso mediar a situação, que não haja exagero. Que haja lambamento, sim. O lambamento é um ato que legitima, dá legitimidade ao casal viverem juntos. Mas quando há exageros, claro que as partes não estão de acordo, a família não tem condições para efeito, o dia está a se aproximar, adiam mais adia, mais adia, mas ainda assim a família... E há casos, Jaime, que a família do noivo chega a endividar-se. Daí que isso não é bom. E quando há dívidas, não há produtividade, não há reprodução? Jaime, é o seguinte, se eu
Luísa Cristóvão, não estou em condições de comprar um fio de ouro. Por que comprar um fio de ouro para o tio fulano, para a tia fulano ou para a mãe fulano? Mas é o que está a pedir na carta. Eu não tenho condições. Por isso é que o futuro noivo, o futuro marido, deve entrar em consenso com a sua parceira dizendo: mulher, eu amo você, mas não estamos em condições de dar todas essas coisas. Porque muitas separações são causadas também pelos pais ou pelos tios da noiva. Como assim? A noiva deve ter a capacidade de dizer: a família onde eu estou a entrar, onde quero conviver, ou quero fazer parte desta família, ter uma vida de longos anos e anos e anos, não estão capacitados para dar encarrada de areia, para darem um tal dito getur, para dar um gerador, etc. E a família deve entrar em consenso de que a nossa filha está entrando numa família que o homem não tem condições para dar todas essas condições. Mas, Manuel, nós ou sabemos reduzam, ou então terminam a relação. Porque você não vai se endividar, desculpa, não vai se endividar para agradar a família. Primeiro devemos nos agradar a nós mesmos para termos uma convivência bonita dentro do lar. Sim. E depois é que vem o resto. Primeiro está você, está a sua convivência, está a tua psique, posso dizer assim. Você deve estar bem. Eu não vou me endividar, fazendo que lá perder 1 milhão, 2 milhões, para agradar a fulana ou a família do fulano. E mais, Pode. e mais. Nós sabemos que na nossa realidade, as mulheres, as filhas em si, não têm poder de falar. Não tem. Não tem. Não, reduzam, não sei o quê. Para questões do género, normalmente é a família, na pessoa do tio, que toma essa iniciativa. Mas hoje já se tem dado poder às meninas para opinar, mas se tivermos numa família rigorosa em termos culturais, as noivas não, a mulher, a menina, a filha, não tem poder de opinar. Aí, o noivo que não tem capacidade E depois, de contar, e sabe o que é que acontece naquilo que dizia a Luísa? Eu vou me endividar enquanto noivo, faço 30 por uma linha para ver se consigo fazer acontecer a tal cerimônia. Fico endividado, depois daquilo passaremos a viver juntos e a passar grandes necessidades. Temos que lutar para pagar dívida, vamos pagar a dívida, eu e ela, sofremos, e quando estivermos a sofrer, já não está o tio, já não está o papai, já não está aí. Então aquilo fica uma responsabilidade de vossa parte. Daí que essa já em jeito de conclusão, daí que a questão do exagero, o padre Oswaldo Tuna, no seu livro com o título de Tradição Cultural Banto, diz que a questão do exagero é um abuso e corrupção aos costumes. É o que acontece hoje. Há um abuso e corrupção aos nossos costumes. Nós estamos a ser aculturados e queremos viver de forma a criar aproveitamento neste caso do alambamento. É aproveitamento. Em jeito de conclusão, gostava de pedir aos pais, às famílias, que quando forem fazer a lista dos meios, dos bens que devam ser levados pelo noivo para concretizar o alambamento, que tenham um pouquinho de cuidado, que não hajam exageros. O exagero muitas vezes até faz terminar a relação. Porque se o jovem não tiver condições, começa a criar instabilidade na própria relação. Luísa. Sim, Jaime. Para dizer aos papais, especialmente aos tios, porque eles é que têm o poder de exigirem determinadas coisas, a velarem pela felicidade da filha, porque a felicidade da filha não vai estragar por causa das 17 ou 30 graus ou 40 graus de cervejas ou de gasosas. Que ao fazerem a lista, velam pela felicidade da filha, porque a convivência de hoje, quem vai ter de suportar é mesmo a filha. E dizer que também estou muito grata pelo convite, Jaime, e toda a equipe que trabalha especialmente com você. Muito obrigado, Luísa. Obrigado, Manuel. Foi um gosto estar a interagir com vocês durante esta 1 hora do programa. E o meu muito obrigado a si que esteve desse lado a acompanhar o programa Direto ao Assunto. E hoje nós falamos da importância e exageros do alambamento nos dias de hoje.
Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Inscreva-se, se ainda não é inscrito, compartilhe, deixe o seu like e esteja sempre ligado à TV Jovial. Tchau, tchau, cuide-se, estamos juntos.